A gente está aqui na quarta semana da nossa série O que Deus Uniu. Fico muito feliz pela quantidade de pessoas que estão aqui pela primeira vez. A gente fica sempre alegre por isso, quando alguém decide em plena terça-feira sair da sua casa e ir para a casa do Senhor para adorá-lo e aprender a sua palavra. Nós estamos aqui numa série sobre família, sobre casais, sobre educação de filhos. Não sei se vai ficar bom esse som para você. Está chegando bem aí? Tá? Tem um chiadinho. Acho que vai ser corrigido. Senão a gente troca. Não tem problema. E meu coração se alegra por isso, porque essa série tem, na verdade, edificado principalmente a minha vida e também a vida de muitas pessoas. Muitos nos acompanham online. Queria também dar boa noite para vocês, mesmo estando de férias, longe, mas eles nos acompanham. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Sempre é uma alegria muito grande. Semana que vem, o pastor Mauro vai estar pregando aqui e ele vai trazer um tema maravilhoso. Vai falar sobre o homem banana e a mulher abacaxi. E aguardem o que vem pela frente. Aguardem o que vem pela frente. Já estamos felizes por essa mensagem e o nosso coração fica cheio por esse fato. E hoje eu quero ler um dos meus versículos favoritos do Novo Testamento. Adoro essa passagem bíblica e realmente ela se encaixa no meu tema de hoje à noite. Eu quero ler com vocês em Mateus 11, a partir do versículo 16. Mateus 11, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua, não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. É interessantíssimo o que o Senhor Jesus coloca nesse texto. Ele está falando de uma geração que não tem como agradar. Não tem o que ele poderia fazer que as pessoas se sentissem satisfeitas. Olha só como é que ele diz. Ele diz assim, ó, veio João Batista, o maior de todos os profetas, e o povo disse, ele tem demônio. E aí veio o Filho do Homem, e o povo falou, ele é um beberrão. O Senhor Jesus, se fosse um artigo, se fosse a única passagem do Novo Testamento, seria uma passagem terrível para a gente, porque ele está falando exatamente de uma crise existencial que todos os seres humanos têm, que é a incapacidade de se satisfazer com tudo aquilo que ele promoveu para a gente. Ele está falando que existe uma insatisfação dentro do coração humano que não tem nem o que Deus possa fazer para deixar ele satisfeito nessa vida. Nem Deus. Ele diz, eu enviei nada menos, nada mais do que João Batista. E o povo falou, ele tem demônio. E veio o Filho do Homem e falaram, ele é um beberrão. É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vencendo
a insatisfação na família. Esse é meu tema de hoje à noite. A gente está sendo incapaz de ser suprido em nossas necessidades. Que geração é essa? Começa o texto. Que não se satisfaz com nada. Quanto mais alternativas tem, mais possibilidades, mais escolhas, mais frustrados ficam e mais tristes ficam. Que geração é essa? Pergunta ao Senhor Jesus. É uma pergunta difícil de responder. Que geração é essa que quando tu bota um churrasquinho na mesa, ele diz saudade e vontade de comer um peixe? Que geração é essa que quando tu bota uma lasanha na mesa, ele diz assim, mais um estrogonofe? Que geração é essa que quando nos convidam para ir para a praia, a gente diz, mas está muito quente hoje, né? Que saudade do frio, saudade do inverno, saudade da manta, saudade do quentão, saudade do pé de moleque. Que geração é essa, disse ele? Que quando ele vai para a chácara, a pessoa diz, que saudade da praia. Ou seja, ela é uma geração que não se satisfaz com nada que chegue diante das nossas vidas. O nosso papel, na verdade, tem sido a murmuração diante de Deus de tudo aquilo que Ele tem nos promovido diariamente. Nos tornamos pessoas difíceis de se tornarem completas, satisfeitas e realizadas. Parece muito difícil ser feliz no mundo que nós temos à nossa volta. Parece que é muito difícil a gente se tornar feliz com aquilo que Deus tem nos dado e que está à nossa volta. Os motivos que eram para alegrar a gente, eles na verdade têm sido de reclamação diária. A pessoa pede uma casa para o Senhor. Senhor, me dá uma casa. Preciso de uma casa, eu quero sair do aluguel. Eu quero parar de viver assim. Enfim, o proprietário me chama. O proprietário pede a casa de volta, eu preciso me mudar. O Senhor dá a casa. Entrou na casa, raio de goteira. Essa goteira que nunca acaba, não tem um homem de verdade que resolva o problema dessa goteira. Essa parede que mofa, que levanta o grafiado para fora. Que desgraça que é morar numa casa dessa. Pede um trabalho. Senhor, tu sabe da minha dificuldade. Tu sabe o quanto é importante eu ter um trabalho. Deus dá um trabalho. Droga de trabalho. Aos colegas de serviço miserável que são. Essa gente ignorante dá vontade de matar um raio desse. Aí vai tirar férias. Férias, querida, bem-vinda, tu chegou, altas publicações, tira férias. Droga de vento, o mar é violento, chove, não sei o que. É impressionante a nossa capacidade de murmurar de tudo aquilo que Deus nos provém para a gente. Pede um filho, Senhor, dificuldade de ter um filho, vem até os pastores, a gente ora por eles, vamos, vai dar certo, agora vai. A gente, enfim, a fé sem obras também é morta, tem que praticar também para o filhinho vir. Não é só oração que resolve nessas horas. Engravida, tem um filho, quando nasce, pastor, a gente não dorme mais em casa, eu estou quase me separando do meu marido, eu estou quase me separando da minha esposa, o filho parece que veio para incomodar, atormentar a vida da gente. Pede um marido. Ora, ajuda, Senhor, um varão teu, enviado do céu para mim, Deus manda. Meu Deus do céu, minha vida piorou depois que eu encontrei esse cara. Eu fiquei, parece que mais pobre depois que eu encontrei esse miserável. Não para de engordar. E aí começa um monte de coisa. Pede uma esposa, Senhor, eu não quero ficar sozinho. É tão ruim ficar sozinho. A cama de casal ficou gigante lá em casa. Aí o Senhor manda uma esposa. Manda uma esposa.
fica feliz o dia que ela chega. Passou uma semana, meu Deus, essa mulher não para de gastar, cara. Como é que pode? Tudo que eu ganho, essa mulher dá um jeito de gastar todo mês. E assim tem sido a vida do pastor André por alguns anos já. Reclamações atrás de reclamações de coisas que eram, na verdade, para ser gratidão, tem sido reclamações não contra mim, mas contra Deus, que proveu, na verdade, a bênção para a tua vida. Uma crise instalada no coração do coração humano chamada insatisfação. Quero aproveitar falando sobre isso, que eu amo falar sobre isso. Que isso resolveu uma grande parte da minha vida. Eu tive que falar para minha esposa: o teu marido não veio completo. Ele não veio. Ele veio com umas falhas já na fabricação. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Com isso, eu queria falar sobre isso com vocês. O que mais insatisfaz um homem no casamento? O que mais deixa ele insatisfeito? E sem dúvida que é isso, essa questão de tudo ser cobrado dele. Ele precisa ser um bom pedreiro em casa. Ele precisa ser um bom motorista. Ele precisa ter um bom emprego. Ele precisa ser bom de cama. Ele precisa ser um professor, quase um guru, um bom pai, ter bom papo, bem-humorado, bom amigo, criativo, sorridente, agradecido, inteligente, espiritual, gourmet. Tudo dentro de um corpo só é muito difícil. E praticamente no mesmo instante ainda. Parece que ele tem que ser tudo isso e tipo assim, dentro de um espaço de 1 hora. E às vezes a gente esquece que um casamento é uma construção. E que a gente vai construindo as pessoas que a gente gostaria, na verdade, de ter. Eu já contei a história do Werner aqui para vocês? Não? Vou contar a história do Werner. Eu vim com um defeito terrível. Eu sou um péssimo, tipo, pedreiro, marceneiro, tudo que envolve as coisas de casa, pintura, limpeza de parede, eu não vim com esse talento. Eu poderia, na verdade, botar a culpa no meu pai agora, né? Mas não vou. Eu digo, eu não vim, porque eu tenho um irmão, que na verdade, o último, que ele veio até moreno, ele veio com essas qualidades, ele é bem mais prático do que eu. Eu já vim, na verdade, com esses defeitos. E pobre da minha esposa, porque a minha esposa, o pai dela era mecânico e adorava fazer essas coisas de casa. Adorava, era o hobby dele ficar sempre mexendo, consertando coisas, tá? Enquanto eu tive meu sogro vivo, olha que maravilha, eu nunca levei meu carro numa oficina, porque ele era mecânico. Quando eu me acordava, o carro já estava bom para andar. Pois é, quando eu fui embora daqui e morei 11 anos fora, durante 8 anos da minha vida, morou um cara na frente da minha casa, chamado Werner. O Werner sabia fazer tudo. Tudo aquele homem sabia fazer. Ele era, eu sempre digo, o Werner foi uma injeção no meu nervo exposto. É isso que ele foi. Ele simplesmente mexeu na minha maior ferida, na minha maior fraqueza. Porque a minha cozinha ficava de frente para o terreno dele. O Werner sabia, arrumava a casa dele praticamente todos os dias. O jardim dele era impecável. Ele era chapeador, consertava carro, consertava moto. E depois que ele chegava do serviço ainda, como hobby dele, ele ficava assim, passando o dia todo consertando coisas na vida dele. E na Alemanha tem essa cultura das coisas que são impecáveis. E aconteceu um problema na minha casa, um dia, que a água que descia pelo telhado, ela vinha pelo cano, né? E ficava embaixo da terra. E lá embaixo o cano quebrou e afundou algumas pedras da frente da minha casa. Aí começou um processo na minha vida, né? Porque a minha esposa me cobrava, tu tem que consertar aquilo ali na frente da nossa casa. E eu falava, amor, já vou consertar. Vou ver como é que se resolve isso aí.
Afinal de contas, um cara para consertar na Alemanha, ele cobrava 20 euros a hora. Eu falava, pode deixar. Só que quanto mais tempo ficava ali, mais pedra ia se afundando. E o Werner, na casa dele, assim, tudo impecável. Tudo impecável. A minha esposa diz, eu digo que isso demorou umas 2 semanas. Ela diz que demorou uns 7 meses para mim fazer alguma coisa. Mais ou menos. Um dia eu estou vindo da igreja com o carro, dobro na minha rua, está o Werner, com um fio atravessado, da casa dele até a minha casa, de 4 com martelo, de borracha, tirou todas as pedras, o carrinho cheio de areia, coisa e tal. Eu levei um susto, falei, meu Deus do céu, quando eu cheguei assim, Werner, o que tu está fazendo aí? Ele olhou para mim assim e disse assim, André, não aguentei mais ver isso aqui, não aguentei mais ver essa desgraça na tua casa. Afinal de contas, era a cultura que todos os jardins, na verdade, ficassem sempre limpos e intactos. Aí veio meu filho, né? Naquela época pequenininho, ele fala essa frase em alemão na frente dele. Que vizinho, hein, pai, que a gente tem. Falei, filho, só não conta nada para tua mãe, só isso. E ele ficava falando repetidamente assim, pai, que vizinho que a gente tem, olha aí, pai, ele está consertando a frente da nossa casa, coisa e tal. E o Werner dando risada dele, porque o Werner também adorava o menino. E, enfim, me agachei ali na hora, já fiz um tumulto, já falei, chama lá a mãe, para a mãe ver que a gente está fazendo junto esse negócio aqui, entendeu? Chama ele lá para a gente ver que a gente vai finalizar, porque quando a pessoa sabe, parece que é simples, né? Quando eu vi o cara fazendo, eu falei, mas eu sou muito idiota, cara, não é possível fazer um negócio tão simples assim. Mas essa é a verdade. Enfim, consertou. E até hoje, na verdade, de vez em quando a minha esposa ainda fala assim, que vontade de chamar o Werner, porque ele resolvia as coisas. O Werner resolvia as coisas. E eu digo para ela, nega, o teu marido veio com defeito, eu não sou. Eu tenho problemas, eu tenho coisas que eu não tenho prática, que eu não aprendi, que talvez se eu entrasse num curso e aprendesse a fazer essas coisas, talvez eu ia ser bom, mas eu não sou. E às vezes parece que as mulheres não entendem isso. Parece que os homens têm o dever, sim, de saber fazer tudo, de pelo menos tentar fazer, sabe? E isso, essa cobrança em massa em cima dele, diariamente, brocha. Ah, ele vai abaixar. Ah, com certeza ele vai ficar desanimado. Por quê? Porque ele vai se sentir, na verdade, alguém incapaz. Eu sou incapaz de promover esse 100% para a minha família. E isso, na verdade, é uma coisa extremamente chata. Às vezes eu fico pensando, eu tenho um cunhado maravilhoso, que aonde ele chega, ele consegue fazer as coisas, que é o casado com a irmã mais nova, e fica tudo maravilhoso. Ele vem com esse talento, mas nem todos vêm. E é bom saber que os nossos maridos não vieram completos. Não vieram completos. Hoje, coitadinha da minha esposa, eu vejo que ela se vira. Assim, eu vou chamar alguém. E às vezes eu faço exatamente isso. Quando, tipo assim, acumula 10 coisas, eu vou lá e contrato o cara para fazer no dia para mim, entendeu? Mas acumula 10, eu não posso contratar o cara para me fazer um servicinho ali e me cobrar 120 ou 150 reais. Deixa chegar 10 parafusos. Eu sempre digo, porque no momento que eu tentar fazer, eu fico observando. Se eu apertar o parafuso bem devagarzinho, o outro começa a ir sozinho da casa. Ele começa a ir sozinho assim. Ele sai sozinho. O Vini, na verdade, vem com esse talento e tem sido um grande amigo para mim. Porque o Vini é assim, eu carrego a Bíblia dentro do carro. Essa é a minha tarefa, eu estou pronto. Ele carrega a Bíblia do lado dele. Mas no porta-mala é cheio de ferramenta, ele está sempre pronto. E isso é maravilhoso. E o que mais insatisfaz uma mulher no casamento? Se do homem é essa cobrança. Então, minha irmã, está quanto tempo casado? 5, 10, 15, 20, 25, 30? Ele não melhorou ainda em algum ponto que tu gostaria de melhorar? Contrata uma pessoa para fazer. Vai pagar 120 ou 150 reais o dia, mas contrata. Não fica
fica esperando que teu marido vai se tornar esse super-homem. Não vai. Pode ser que ele melhore e desenvolva, mas é muito bom tu aprender a elogiar ele naquilo que ele é bom. Porque tudo aquilo que tu não elogiar ele não vai ser para ti. Tudo aquilo que ele é bom e tu não elogiar ele não vai ser para ti. E tudo aquilo que tu olhar ele e elogiar e afirmar ele vai ser para ti. É assim, devagarzinho, que a gente vai vencendo as insatisfações. Talvez ele tenha 10 coisas boas que tu não elogia nem afirma ele. E aí ele tem sido cada vez pior, exatamente porque tu não enfatiza as coisas boas que ele tem, ao invés de ficar criticando exatamente os pontos fracos dele. Eu vou dizer, se minha esposa batesse nessa tecla, tu tinha que fazer as coisas de casa, eu tenho certeza que a minha casa seria um inferno. Mas não, ela enfatiza as coisas que eu faço bem. E aí vai tudo bem, ninguém vem completo e perfeito. Pode ser que tenha alguns alienígenas aqui, pode ser. Mas que é difícil vir completinho, é difícil. O que mais insatisfaz uma mulher no casamento? Eu fiz uma pesquisa uma época a respeito desse tema, de tanto que ele me fascinou. E as respostas que elas deram foram incríveis a respeito disso. A primeira delas foi, elas abordaram a questão da irresponsabilidade do homem. Isso deixa, na verdade, a mulher muito insatisfeita. Principalmente na questão das finanças. Quando é para comprar alguma coisa, o homem parece que escapa a correia do cérebro dele. Essa é a sensação que dá. Tipo assim, vou dar exemplo. A casa precisa de uma máquina de lavar nova. E ele vai lá e compra um rodado para o carro. Olha que maravilha. Ele chega assim, olha só como é que ficou o nosso carro. Olha o som que eu botei no carro agora. E a casa, na verdade, está precisando de um móvel, talvez, que iria abençoar toda a família. Mas ele agiu sem conversar com ela. Geralmente, aqui, eu diria 95%, as mulheres têm uma percepção para a família. E o homem tem uma percepção para ele. E isso aqui, essas pequenas brigas da onde o dinheiro, na verdade, vaza dentro da casa, tem sido transtorno e motivos de brigas. Ele aparece simplesmente do nada com uma coisa que ele quis comprar. No impulso, ele passou pela loja e diz assim, tive vontade de comprar um videogame hoje. Só que ainda não foi comprado os livros da escola para as crianças. E ele comprou o videogame que ele queria comprar. Só que não foi comprado os livros. Como é que tu acha que a mulher vai se sentir nessas horas? Ela vai dizer assim, santo Deus, é para sempre que eu tenho que carregar isso? É para sempre. Então essa irresponsabilidade, na hora de efetuar a compra, é terrível. Tem sido terrível para os casais. É claro que quando a gente chega nesse ponto, existe sempre essa pergunta básica. Qual é a prioridade que nós temos agora? Porque quando nós somos dois transformados em um, a gente faz essa pergunta. Quando tem um crédito no cartão, quando abrir uma necessidade, a gente faz essa pergunta simples. Qual é a prioridade que nós temos agora? Qual é a melhor decisão que vai trazer o bem para a família? São perguntas que a gente precisa, na verdade, promover dentro da nossa casa, para que haja uma certa paz e um sentimento de dizer assim, ó, eu estou vendo que ele está trazendo o melhor para a família, eu estou percebendo que ela está trazendo o melhor para a família. O que mais? O que mais insatisfaz uma mulher no casamento? Quando ele traz os problemas do serviço para dentro de casa. Quando ele não consegue ser um protetor. Não sabe que a mulher é
o vaso mais frágil. Não que ela seja frágil, mas assim como a Bíblia coloca como o vaso mais frágil. E que ela absorve os problemas de uma maneira mais intensa que os homens. É interessante isso aqui, gente, porque o homem, a mulher, ela é mais emocional que os homens. Então o cara chega e conta a crise que ele está vivendo para ela, só que ele dá uma ampliada quando é para ela. Porque se tu escutar a mesma crise que ele conta para a esposa, a mesma crise para os amigos, é diferente. Para a mulher ele vai dizer assim: esse mês a gente vai comer pedra aqui em casa, porque não tem dinheiro para nada. Não adianta tu querer, não adianta a gente querer fazer, não tem dinheiro para nada. Pro amigo: ah, cara, passando um momento meio difícil, mas eu sei que logo vai passar. Enfim, crise a gente passa mesmo, entendeu? E eu estou passando o meu momento. Ou seja, ele carrega a esposa e depois ele sai para trabalhar e ela fica com esse problemaço dentro dela. Nossa, como é que a gente vai ter comida, vai ter dinheiro para comprar coisas, se eu não posso, na verdade, gastar no cartão, não posso fazer nada do que eu precisava fazer, principalmente para os filhos. E isso vai desgastando o casal grandemente, grandemente, porque ela percebe quando ele atende o telefone e fala da mesma crise para os amigos. Sabe? É um homem que não protege, que não cuida, que não tem esse discernimento. Gente, o homem, quando ele foi feito por Deus, ele foi feito para duas coisas maravilhosas, que é toda a essência do homem. E quando mexer nisso aqui, ele vai entrar em depressão. É certo que vai. É certo que vai. Quando Deus fez o homem, ele fez para proteção. Ele fez o jardim e disse: dele tu vai cuidar. E essa palavra de Deus entrou na vida do homem. Ou seja, a gente não encontra significado, nós homens, se não for para prover para nossa família. A nossa alegria, na verdade, é essa. Aqueles que não têm, deveria ser essa, de trazer o melhor para sua esposa e para os seus filhos, sabe? E ela, claro, deveria compreender quando a renda também não é muito, dizer assim, ele está fazendo o máximo que ele poderia fazer. Mas a essência do homem é proteger. E a segunda, que Deus falou para o homem, não foi para a mulher, ele disse: do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ou seja, essa provisão também foi dada para o homem. Existe uma bênção de Deus sobre a vida do homem, que eu entendo que as mulheres estão correndo atrás, estão ocupando seus espaços hoje, estão conseguindo até ter um salário bem bacana, mas existe uma bênção de Deus quando o homem cumpre a sua função, que do suor do seu rosto ganhará o teu pão. Mexeu nessas duas, o homem vai entrar em depressão. Quando é que o homem entra em depressão? Exatamente quando ele não consegue ser um protetor do seu lar e um provedor do seu lar. É certo que ele vai ficar para baixo. Vai ficar para baixo. Isso é importante a gente saber. Mas ao mesmo tempo, ele precisa exercer isso aí. De não, na verdade, deixar que a esposa... Claro que ela precisa ficar sabendo da crise, sem dúvida, mas não toda, sabe? Alguma coisa precisa cair no escudo dele, dizendo assim: isso vou mortificar em mim, porque crises também passam, e logo tu não afetou a tua esposa, a ponto que ela desanime. Desagrada. A mulher fica fraca, insatisfeita, sem forças para continuar. Desagrada. O que mais? O que mais desagrada uma mulher no casamento? Quando ele não tem um posicionamento espiritual. Isso tudo foram respostas de mulheres. Elas diziam assim: eu gostaria de ser mulher de um homem mais envolvido com as coisas de Deus. Eu iria respeitar mais ele. Gente, é importante saber que quando o homem toma uma posição da sua casa, de servir ao Senhor, praticamente toda a casa toma essa posição e começa a ter um direcionamento espiritual.
como as mulheres têm sofrido com isso nessa geração. A falta de posicionamento dos homens a ponto de dizer: nossa casa vai servir ao Senhor, a nossa casa vai viver os princípios do Evangelho, a nossa casa vai viver os valores da palavra, através da minha vida isso vai acontecer. Deus espera do homem esse posicionamento. Deus espera de nós esse posicionamento como proteção. Vou pedir para os homens me olharem. Não baixe a cabeça nesse momento, porque é importante que todos entendam o que eu estou falando. Esse é um momento de uma covardia espiritual. É muito fácil dizer: vai tu na igreja. É muito fácil dizer: vai tu receber os princípios de Deus, vê se aprende alguma coisa. Mas é antibíblico. Fazer isso contra a mulher é antibíblico. A gente precisa sim, na nossa geração, homens que se posicionam diante de Deus e assim: Senhor, conta comigo dentro das minhas limitações, para que eu possa fazer a minha vontade junto com a minha família. São reclamações. Sabe, eu já falei aqui, parece que separações e brigas e falta de paz dentro das nossas casas são por problemas gravíssimos. Muitas vezes não são. Muitas vezes eles começam bem pequenininho, por detalhes assim. Sabe, a mulher tem que vir para a igreja sozinha, ela não gosta de sair daqui, tem que pegar ônibus, às vezes ele não empresta o carro. É tanta coisa que acontece, chata, que na verdade ela fica cada vez menor. E isso é ruim. Isso é simplesmente ruim. Eu gosto do livro de Timóteo, tem várias partes da Bíblia que diz assim: Timóteo, fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. Sabe? Daí, pastor, o que eu tenho que fazer? É exatamente isso, tomar uma posição e mudar. E mudar. Parece difícil isso, né? Mas eu tenho um filho de 13 anos. E a gente vê naquela luta, essa idade gosta de fast food, gosta de McDonald's, gosta de X, aquelas coisas todas. E simplesmente os 13 anos fez um milagre no meu filho. Ele agora está fitness. Eu e minha esposa estamos estranhando um monte, porque ele não quer comer mais nada. Ele não toma mais nem refri, nada. É água, é salada. E agora, essa semana, nós saímos de férias. E ele acordou às 7h30 da manhã hoje para correr. Olha que droga para mim. Olha que droga para um pai, porque ninguém tem essa autoridade que meu filho tem. Meu filho pode entrar no meu quarto, às 9h da manhã e dizer assim: essa barriga está grande, hein? Ele pode, ele é meu filho, ele tem essa autoridade. E ele simplesmente mudou de um instante para o outro. Olha que maravilha. E está aí, se exercitando, correndo, fazendo tudo. Agora eu estou com um problemaço em casa, porque agora meu problema está dentro de casa, na verdade, batendo no meu ouvido: pai, nós vamos baixar essa barriga aí, nós vamos dar um jeito nisso. Mudou. Se um menino de 13 anos consegue mudar assim, de repente, quem mais? Né? Nós homens, de tomar uma posição e dizer assim: pode contar comigo, que 2018 nós vamos crescer espiritualmente na nossa casa, porque eu vou tomar um posicionamento diante de Deus. Um amém de vez em quando eu gostaria de escutar das irmãs. Assim, pastor, obrigado. Amém. 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 O que mais que insatisfaz uma mulher no casamento? Tu vê, quando foi para o homem responder, ele respondeu uma. E quando foi para a mulher respondeu, ela respondeu 5. O mundo delas, na verdade, tem mais diversidades. Né? E sem dúvida, às vezes essa imaturidade do homem, a dependência excessiva dela para tudo, né? Quem é que é o homem que não gosta de receber tudo nas mãos? Todos gostam. A comida, as roupas, as coisas do futebol, os eletrônicos, as chaves, talheres. Meu Deus do céu, uma dependência excessiva dela para ela. Isso é uma coisa que todos os homens, muitos vieram com esses talentos e fazem,
E a gente encontra na nossa geração, cada dia, homens mais aptos para isso. Mas como seria bom se a gente fosse cada dia mais, o tempo passar, depender um pouquinho menos dela. Atrapalha. Elas reclamam. Talvez elas não reclamam para a gente, mas elas acabam reclamando sim, quando elas têm a oportunidade de falar essa dependência excessiva dela. Deixa a mulher insatisfeita no casamento. Muitas vezes os casamentos não estão mais dando certo, que nem diz o Senhor Jesus, eles são como meninos sentados numa praça. Assim começa o texto que eu li para vocês. E lugar de menino, na verdade, não é ficar sentado numa praça. Lugar de menino é de brincar na praça, não de ficar sentado observando o que os outros estão fazendo. E eu vou dizer para ti, um dos motivos que hoje os casamentos estão em crise é porque os meninos ficaram sérios demais, deixaram de brincar, de sorrir, sabe? Esqueceram que a vida também faz parte das brincadeiras bobas e de danças bobas dentro de casa, no mais particular de cada um. É chato tu encontrar meninos que não sorriem, que não brincam, que não façam uma palhaçada. É chato. E muitos casamentos estão assim, em vez de estarem brincando, se beijando, eles fizeram do casamento uma batalha entre os dois. Ontem eu lavei a louça, hoje tu vai lavar. Aí o outro diz, ontem eu te dei carinho, hoje é tu que tem que começar. É sempre uma batalha entre os dois. Foi tirado o sorriso e as brincadeiras, e o negócio ficou praticamente uma matemática dentro do casamento. Vai ficando sem graça com o tempo. Por quê? Porque essa insatisfação foi crescendo no casamento de cada um. Essa geração, disse o Senhor Jesus, é impossível de agradar. Eles são como meninos sentados numa praça. Depois que alguns casos, dá vontade de perguntar, cara, qual foi o maribondo ou abelha que te picou? Porque quando tu não era casado, tu era cheio de alegria, cheio de sorriso, cheio de novidades. E depois que tu casou, tu ficou sem graça. Qual foi o marimbondo que te picou para te ficar desse jeito? O casamento não foi feito para isso. O casamento não foi feito para ser uma batalha. O casamento também faz parte dentro dele de ter brincadeiras. Um sinal de maturidade espiritual é se tornar criança. É um sinal de maturidade no casamento. É saber voltar a namorar. É saber voltar a reconquistar a pessoa que tu ama. Isso é um sinal de maturidade no casamento. O Senhor Jesus diz bem assim: tocaram flauta, André, e eles não dançaram, e teve lamentações e não choraram. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando se tem música, então se dança. É isso que ele quer dizer. Tocaram flauta e não dançaram. Esse é o problema dessa geração. Quando se tem a casa pequena e com goteira, conserta a goteira, mas se dança dentro dela. Se alegra pela cozinha que tem no momento. Se alegra pelo banheiro que tem. Se alegra pelo quarto, porque há pouco tempo atrás não tinha nada. Quando se tem música, se dança, disse o Senhor Jesus. É bom a gente olhar na nossa volta e sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Querer antecipar o tempo da gente é pecado diante de Deus. Hoje mesmo eu li essa palavra, eu esqueci dela, mas eu vou ler ela de novo, porque eu sei onde é que está. Eu achei incrível, ainda falei para o Lipe,
essa palavra aqui, meu amigo, essa palavra não é liderança, ela é, diante de Deus, ela é pecado, que são os precipitados. As pessoas que são precipitadas, elas querem antecipar o tempo. E o Senhor Jesus disse assim, tu imagina o Senhor Jesus olhando o povo e dizendo assim, veio João Batista para vocês, veio só o maior de todos os profetas e não conseguiu agradar o coração de vocês. E aí quem é que veio? O Filho do Homem. E vocês falaram, tem beberrão. Ou seja, ele diz, se vocês não se agradar com aquilo que Deus tem dado, não vão conseguir se agradar com nada e nenhuma estação da vida de vocês. É isso que ele está dizendo. Quando se toca música, se dança. E quando tem lamentações, disse ele, se chora. Você teve lamentações e o povo não chorou. Querer sorrir quando tem luto é loucura para os nossos dias. A gente precisa saber viver o momento. Se o teu momento agora é de luto, então viva ele. Se tu recém se separou, viva o teu luto. Viva o teu luto. Porque se tu não quiser viver ele, isso vai te afetar futuramente. É só dessa maneira que a gente vai vencendo as insatisfações da nossa vida, para que a gente tenha um coração curado diante do Senhor. Olha o que está na tua volta. Invoque ao Senhor em gratidão, para que as coisas permaneçam na tua volta e que elas não sejam tiradas. Porque se tem uma coisa que irrita o Senhor, é algo chamado murmuração, quando a gente reclama de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Esse não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se colocamos em pé nessa noite. Quero orar. Eu quero orar. Por todos os meus irmãos que de alguma forma se sentem exatamente assim, pastor, eu sou uma pessoa insatisfeita na minha vida. Eu reclamo até do maior presente que Deus me deu, que é o meu filho ou a minha filha. Até disso eu reclamo. Eu quero nessa noite orar pela tua vida, para que tu possa sair daqui. Vence, que a insatisfação possa ser tirada do teu coração e tu ter um coração satisfeito em Deus, que não vai deixar de lutar pelo futuro melhor, de maneira nenhuma. Não vai parar de lutar por um futuro melhor, mas não vai ficar murmurando por tudo aquilo que Deus tem dado. Vai ficar grato, e não uma gratidão de cara feia, mas uma gratidão sincera, porque é uma gratidão no Senhor. É uma gratidão no Senhor. No Senhor. Porque quando tu reclama do teu marido, tu reclama de Deus que te deu. Porque quando tu reclama da tua casa, tu reclama de Deus que te deu. Porque quando tu reclama de qualquer bênção que tu recebeu, tu não reclama daquilo, mas tu reclama do Senhor que te deu aquilo para esse momento da tua vida. Eu quero orar pelo teu coração. Por favor, aquele que sentir a vontade nesse momento de sair do seu lugar e vir para cá e dizer, Senhor, eu quero sair daqui livre, com meu coração livre disso. Eu quero orar por ti. Eu quero falar bem alto. Tocaram flauta e dançaram. Teve lamentações e choraram. A Bíblia diz, o problema dessa geração é que quando tocaram flauta, eles não dançaram. E quando teve lamentações, eles não choraram. E hoje talvez seja um dia de sorrir para muitos e um dia de chorar para muitos. Seja honesto com tudo aquilo que tu está vivendo. Se você sente a vontade de ser no lugar, passa aqui. Eu quero orar por ti. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é.
coração nos habita, assim como o peixe vem com as escamas, a gente vem com essa crise existencial chamada insatisfação. Quero diante da tua presença, Pai, com todo amor que essa mensagem tem para cada um dos meus irmãos. Senhor, só tu pode fazermos nos arrepender de coisas que a gente tem colocado em prática que não te agradam. Palavras, Senhor, de murmurações, reclamações que vêm aos nossos lábios, que a gente não deveria falar. Senhor, só se tu mudar o coração da gente, só se a gente conseguir receber um novo olhar da vida, para a vida que vem de ti, Senhor, para que a gente possa contemplar e admirar tudo aquilo que tu tem nos dado nesse tempo, Senhor. Tantos motivos que nós temos para te agradecer, Pai, e a gente tem reclamado diante de ti. Perdoa-nos as nossas falas, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, tudo aquilo que a gente tem te ofendido nessa noite. Senhor, é quando a gente reconhece os nossos erros, Senhor, a paz começa a nascer dentro dos nossos lares. Eu quero, Senhor, colocar diante da tua presença a vida dos meus irmãos que aqui estão, os casais, diante de ti. Que essa noite seja uma noite de cura, que a gente nunca mais continue vendo a vida como a gente vem vendo, Senhor. Que a gente receba um novo óculos, um novo olhar do céu, para poder, Senhor, te agradecer por todas as benfeitorias que tu tem feito nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos. Abençoa, Senhor. Ensina-nos a cada dia o caminho que te agrada e que nós devemos andar. Eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, fortalece cada coração que de alguma forma está hoje desanimado, Pai. Eu te peço que saia daqui cheio da tua graça, que saímos daqui fortalecidos na tua graça, em nome de Jesus, Pai. Eu